Muito bem, meus amigos e minhas amigas ouvintes, vou falar com vocês nesse exato momento sobre a reforma da Previdência aqui no Brasil. Essa reforma, cuja ela tem que ser participativa com o povo brasileiro, tem que ser de uma forma democrática. A justiça do nosso país, do Brasil, teria que ver a questão do conceito da democracia também para a participação da reforma da Previdência, de todas as propostas, proposta pelo presidente do Brasil, o presidente atual, que quer reformular o projeto da Previdência. Para isso, nós, cidadão brasileiro, temos o pleno direito, é o nosso dever, de participar da reforma da Previdência, de todos os itens da reforma. Isso seria o justo. Por favor, escute um áudio em uma das gravações, neste momento, que eu mostro a todos os internautas. Ouça com atenção, por favor. Estamos tendo um problema aqui no áudio, mas eu vou mostrar para vocês o quanto é importante a participação do povo brasileiro na reforma da Previdência. Enquanto o áudio não se inicia, a importância dessa reforma é bom para que despertem no povo brasileiro a vontade. Ouça com atenção, por gentileza. Olá, amigos e amigas internautas que estão assistindo a mais uma das programações aqui pelo Facebook. Eu estou postando esse vídeo para todas as redes sociais para mostrar, inclusive aqui no Brasil, as absurdos da Previdência Social. Como nós estamos tratando aqui no Brasil sobre reformas da Previdência, deveria ter que ser bem discutido e amplamente sobre a questão da aposentadoria por deficiência. Repare bem na minha situação, pessoal. Eu entrei na Previdência Social, aí eu fui negado o meu benefício. Tá? Fui negado. Cheguei perto do meu médico, particular, credenciado tanto pelo SUS quanto também pelo plano de saúde que eu tenho pela Unimed, e ele declarou que realmente eu tinha a deficiência. Mas isso foi um recurso tirado pela internação no hospital psiquiátrico, a qual eu passei 2 vezes internado. Primeira vez em Barbacena, em Minas Gerais, no Hospital Psiquiátrico em Minas, e a segunda vez na Clínica da Gávea, no Rio de Janeiro, no estado do Rio. E eu estou vindo, no caso, a mencionar porque a minha deficiência de esquizofrenia moderada foi considerada, só não foi aceito ao benefício do LOAS. Então, pessoal, é aquela questão, certo? Que eu venho mencionar a todos os internautas. Eu estou aqui nessa gravação
explicando aos internautas o que fazer com a reforma da Previdência, dando uma ideia sugestiva em relação aos problemas médicos que eu estou enfrentando e as dificuldades para conseguir meu benefício hoje com o regime atual da Previdência aqui no Brasil. Então, se há uma reforma, então vamos reformar para melhor atender ao povo brasileiro. E aqui está uma ideia sugestiva para essa reforma da Previdência. Continue aqui o áudio aqui. E a Justiça Federal, ela negou por causa que o recurso estava incompleto, caracterizando, então, uma doença de leve gravidade, então não dando acesso ao LOAS. Segundo informações, como o recurso está incompleto, o médico não botou a quantidade de tempo para o tratamento médico, aí eles negaram o benefício do LOAS. Sabendo que o LOAS é para quem nunca contribuiu com a Previdência, então tem alguns requisitos, umas exigências a mais do que a aposentadoria por deficiência ou, no caso, invalidez por doença, que primeiro nós temos que dar entrada na invalidez por doença. Hoje, no Brasil, pelo recurso ser moderado e com o recurso incompleto, então é considerado como doença leve, de leve gravidade, e não moderado, somente se fosse especificado o que a deficiência. Então, pessoal, foi o seguinte, explicando a vocês aqui no vídeo, na gravação, o recurso moderado da minha deficiência estava com recurso incompleto, né, indefinido. Então, é considerado como deficiência leve e não como deficiência moderada, embora a deficiência moderada, mas com recurso, no caso, incompleto. Então, por falta de recurso, né, está incompleto, a deficiência, mesmo sendo de grau moderado, é considerado deficiência de leve gravidade. E, para que vocês, internautas que não sabem da informação, a idade mínima para doença leve é 33 anos para homens e 28 anos para mulheres. Então, assim, existe uma idade mínima específica para a aposentadoria por invalidez. E tem que ter um mínimo 1 ano de contribuição do INSS para, então, entrar com recurso, então, na Previdência, aqui no Brasil. Então, são umas regras, e isso se não mudar após a reforma da Previdência, que eu espero que continue da mesma forma, até porque eu só vou poder entrar com esse recurso a partir de 2019, a qual eu completo 33 anos, que é a idade mínima para homens, para então entrar com recurso da aposentadoria por invalidez. Deus abençoe a todos e continue então assistindo a programação. Continue ouvindo o áudio, por favor. Deficiência é do grau moderado. Então, como é moderado com recurso incompleto, é considerado, então, aqui no Brasil, como deficiência leve. E pelos autos da Previdência que eu estive olhando, para entrar com recurso do auxílio-doença, como deficiência leve, eu, sendo homem, eu teria que ter uma idade mínima de 33 anos e, no mínimo, 1 ano de contribuição à Previdência Social, segundo informações, é claro, como consta nos autos da Previdência Social. A não ser que nós estamos tratando de reforma da Previdência e alguns requisitos em questão de aposentadoria por invalidez deveriam ser revistos no Brasil. Por exemplo, uma pessoa com deficiência mental não é a mesma coisa que uma pessoa com deficiência física, que pode voltar a ingressar no mercado de trabalho. Isso é uma deficiência física.
Então, pessoal, reforçando aí esse pedido, como diz na gravação, no áudio que eu gravei, uma pessoa com deficiência mental não é a mesma coisa que uma pessoa com deficiência física, pessoal. Uma pessoa que tem uma deficiência mental, ela não pode mais regressar no mercado de trabalho, né, pessoal? É diferente, uma pessoa física, dependente do grau da gravidade, da deficiência física em questão, pode se reingressar no mercado de trabalho. Até então, nesse ponto de vista, eu não tenho nada contra. Mas uma pessoa que tem uma deficiência ou intelectual, uma deficiência mental, sendo ela de leve ou de gravidade moderada, não tem condição de ingressar no mercado de trabalho. Então, isso sim, como nós estamos tratando da reforma da Previdência, isso tem que ser revisto sim, porque isso tem prejudicado muitas empresas ao contratar pessoas com deficiências mentais nas empresas. Então, eu peço que seja revisto essa parte da deficiência mental para que se separe o que é deficiência física e o que é deficiência mental, porque deficientes mentais não têm condição de reingressão no mercado de trabalho. Continue ouvindo o áudio, por favor. Depende do grau da deficiência física também. Agora, uma deficiência mental deveria ser considerada qualquer circunstância, desde a leve à mais grave. O direito à aposentadoria, direto e indiretamente, porque isso é um absurdo aqui no Brasil. Então, como nós estamos se tratando de reforma da Previdência, nós temos que ver esse conceito para os deficientes mentais, porque uma pessoa que tem uma deficiência mental, por exemplo, pode prejudicar muito o seu patrão no emprego. Por exemplo, faça isso, o cara faz aquilo outro. E esse problema de esquizofrenia traz muito perdas de memória significativas. Às vezes você esquece o nome da tua patroa. Sou fulana. Chega aí, pô. Já pensou? E ela é sua patroa, você esquece o nome do patrão, esquece o nome dos funcionários que estão ao seu lado. Aí você faz uma coisa que há 2 horas que você tem que fazer. E aquilo que você tem que fazer no horário de agora, você não faz. Você faz aquilo que está lá na frente. Então, aquilo que é para 2, 3 dias depois, você faz hoje. E aí você recebe advertências que o patrão não vai aceitar. Uma pessoa que no estado normal, quando faz uma arte, apronta na empresa e tudo mais, é demitido por justa causa, porque fica fazendo tudo errado na empresa. Então, o patrão tem que demitir aquele funcionário, obviamente, por justa causa. Então, eu venho requerer do nosso país, inclusive ao excelentíssimo presidente Michel Temer, para que veja essa questão da aposentadoria, da reforma da Previdência, como uma aposentadoria legal para os deficientes mentais. Aqueles cuja passaram pela perícia federal de esquizofrenia, outros moderados, completo ou incompleto, que tenha acesso diretamente à sua aposentadoria. Eu vim aqui fazer um apelo para a Previdência, porque eu estou precisando dessa aposentadoria. Eu estou vivendo a independência dos meus familiares, do meu pai. Recebo pensão alimentícia do meu pai, graças à minha família me dá esse recurso de ajuda. Eu abri o MEI não só para eu poder ter o direito de me contribuir, não é nem para me trabalhar como empresário em questão. É simplesmente para eu poder ter alguns descontos, por exemplo, num plano de internet para a empresa. É muito mais barato que para a pessoa física. E para me poder ter o privilégio de contribuir.
porque eu contribuindo com a Previdência, hoje eu tenho mais de um ano que eu tenho a minha empresa, o meu CNPJ, do meu meio, eu sou microempreendedor. Então, assim, seu Michel, então, pessoal, eu acho que a pessoa tem que, exatamente, para vocês entenderem, inclusive ao presidente Michel Temer, que fez a abertura desse processo no nosso país, aqui no Brasil, sobre a reforma da Previdência, entender, né, o porquê que, às vezes, a pessoa entra, como eu entrei como microempreendedor individual, não exatamente para eu abrir uma empresa em questão, mas simplesmente para me contribuir. E, com isso, eu ter os benefícios que a Previdência traz, caso eu ficar doente, enfim, acontecer algum acidente comigo, alguma coisa que eu não puder trabalhar, porque para o MEI é mais completo do que para a baixa renda. Você vê que cobre até em caso de morte, né? Então, assim, morte, tem também o auxílio doença, tem uma série de outros benefícios que o microempreendedor individual ele oferece. Só não oferece aposentadoria por tempo de contribuição. Seu presidente, a reforma da Previdência, eu sou totalmente a favor, contanto que seja atendido ao pedido dos deficientes mentais que têm dificuldade, como, por exemplo, a esquizofrenia, no meu caso, que é o que eu posso responder, né, em questão sobre a dificuldade de raciocínio, não está em constante atividade, por acaba eu tendo crise de esquecimento e as coisas que podem atingir o meu nervoso. Eu já era aposentado, sim, gente, concordo plenamente. E como eu fui absolvido pela Justiça Federal do Estado de Alagoas, aqui no Brasil, eu me corri lá para cá, desde 16, com recurso. E até então, de lá, vim contribuindo com o MEI. E eu tenho plenos direitos de ter o meu acesso, né, como medidor individual e ter os meus direitos. Concordo plenamente que não paga, não terá mais. Sou totalmente a favor. Se você contribui, você tem direito porque você contribuiu. Isso eu sou totalmente a favor. Agora, o que revisto é a diferença entre os dentes físicos e os deviantais. Tá certo que o partido do PT ele estragou o Brasil no sentido que não houve no projeto a qual disse que a discriminação contra os deficientes, mas não falou a diferença dos deficientes ali no projeto de lei. A questão do deficiente poder reingressar no mercado de trabalho é importante, porém isso me atrapalhou a minha teoria. Tem que ser isso, a diferença das deficiências. A deficiência mental tem que ser retirado do processo de discriminação. Todo deficiente mental não pode reingressar ao mercado de trabalho. Isso está errado. Então, eu penso que nessa reforma da Previdência, aqui no Brasil, se for acontecer, é claro, que seja revista nas formas aí, nessa reforma aí, né, isso aqui no país. O Brasil precisa muito, sim, da Previdência, contanto que seja atendido ao apelo
deficiente, né, mental, moderado, que está falando com vocês nesse momento sobre as dificuldades. Uma pessoa normal é mandado embora do mercado de trabalho. Você imagina uma pessoa que tem uma idade, então, tal moderada. Então, graças a Deus, não é de uma gravidade muito intensa. Né? Tanto que eu estou conversando, estou falando com vocês, internautas, eu respeito por mim. Só que na hora do trabalho é que eu a ver, com o decorrer do período de trabalho, das dias trabalhados, é que os patrões vão ver que realmente eu não apto para aquele serviço. Então, se uma pessoa que apronta na empresa, faz, e é mandado embora por justa causa, né, porque fez muita coisa errada dentro da empresa, imagina uma pessoa com deficiência mental moderada. Certo que está com recurso completo, mesmo assim, com a esquizofrenia, com recurso completo, teria que dar direito ao esquizofrênico o direito da aposentadoria, independente se é recurso incompleto ou se é deficiente. Eu venho apelo, então, para a reforma da Previdência no sentido das deficientes, incluído no mercado de trabalho, e dar direito automático à aposentadoria por invalidez. Continue ouvindo o áudio, por favor. E contribuir. Concordo plenamente com essa ação da contribuição, porque toda ação provoca uma reação. Então, se você está contribuindo, direito. Então, eu tenho agora, hoje, eu tenho investimento de direitos e poderes na mão. Agora, o Loas teria que ver esse conceito, porque não é questão de mudança de lá para cá ou de cá para lá, é para quem não contribuiu. E você também, assim, digamos, vamos dizer, rígido, né? Assim, tão rígidos brasileiros e tudo mais. Isso é uma coisa mais falada, né? Então, se realmente está no ritmo acelerado aquela deficiência e pode provocar danos futuros, danos ainda mais graves, à memória, por exemplo, ao corpo físico, como no meu. Então, deveria dar direito aos esquizofrênicos, dependendo do grau, se é leve, moderado, o direito à aposentadoria. Ou auxílio-doença também, como a gente diz que é o auxílio-doença aí do governo aqui no Brasil. Que Deus abençoe a todos que assistiram este vídeo e autoridades do nosso país, do Brasil, tomar bênçãos devidas. Nós se tratamos da reforma da Previdência aqui no Brasil, que ele já reviu. Mando a todas as autoridades do Brasil que Deus abençoe ao Então, reforçando nessa gravação, como nesse áudio, um vídeo postado no Facebook, a qual deixou muitas dúvidas esclarecidas, embora filmaram partes dos dores, então, se revisto e regravado, mostrar, então, com mais precisão e mais explicação, mais detalhes sobre os conteúdos postos nessa gravação. Então, eu mandei um forte abraço às autoridades aqui no nosso país, do Brasil, para que, então, a questão da reforma da Previdência, sim, mas esse conteúdo, por exemplo,
problemas médicos, né, que eu estou indo todo na minha vida, é uma coisa que eu posso responder para você, que é uma dificuldade muito grande conviver com a doença mental. Embora seja moderada, teria que dar direito, sim, ao da aporia deficiência. Então, mais um despejo a todos os amigos e amigas internautas, que Deus abençoe todos que assistem essa programação e as cidades aqui do norte do Brasil, que tomem então as providências cabíveis. Deus abençoe a todos. Forte abraço, então, a todos as e amigas ouvintes nesse momento. Eu fico por aqui. Um abraço. Meus muito obrigado.